que você deseja para a cidade de São Paulo? Você já escolheu quem vai comandar a maior cidade do Brasil? Já começou a pensar nas eleições? Esse é o ano de decidir. A corrida eleitoral já começou. A gente está acompanhando todos esses bastidores políticos, as alianças que estão sendo formadas, mas muitos partidos já anunciaram, inclusive, os seus pré-candidatos. E é por isso que o CBN São Paulo resolveu antecipar um pouco e entrevistar quem são essas pessoas que estão participando desse processo eleitoral, para que você já possa, fazendo a sua decisão, já possa escolher quem será o seu candidato neste ano. E hoje o nosso convidado, ele é paulistano, tem 41 anos, é apresentador de TV, é cantor, vereador eleito por São Paulo em 2008, no seu primeiro mandato. É filiado ao Partido Comunista do Brasil há 4 anos e nas últimas eleições foi candidato ao Senado e acabou sendo derrotado, ficou na terceira colocação, mas mesmo assim teve uma votação expressiva, quase 8 milhões de votos. Nas pesquisas de intenção até agora, ele aparece muito bem posicionado, em torno dos 13%. No entanto, tem também um índice de rejeição altíssimo, o maior deles, 35% de rejeição. O nosso convidado de hoje é Netinho de Paula, que já está aqui no estúdio de internet da CBN. Olá, bom dia, Netinho. Bom dia, Fabiola. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse é um momento intenso nos bastidores políticos, né? A gente está acompanhando a composição das alianças e apesar dos anúncios dos pré-candidatos, esses bastidores estão rolando. Mas o anúncio até serve como uma isca para que essas alianças possam realmente se firmar. O PCdoB, historicamente, nunca teve um candidato à Prefeitura de São Paulo, candidato próprio à Prefeitura de São Paulo. Ele, historicamente, apoia o PT e também tem essa aliança com o PT muito forte. Qual é a garantia que o senhor pode dar aos eleitores de que realmente será o candidato único à Prefeitura de São Paulo? Eu acho que eu cheguei no PCdoB para mudar isso, né? Nos últimos 25 anos eu estava conversando com o nosso presidente do Municipal, Wander Geraldo, e também com o presidente nacional, Renato Rebelo, em que a gente acha que para que o partido tenha a fixação do seu número, das suas propostas, que possa exercer um papel mais influente na sociedade, é necessário que a gente tenha as candidaturas majoritárias. Isso não é só aqui em São Paulo que está acontecendo, isso está acontecendo no Brasil todo. Aqui nós, com muito orgulho, sempre participamos, somos aliados do PT. Mas chegou a hora da gente ter a nossa independência. E a certeza que eu tenho para passar para a população de que nós somos candidatos é a mesma certeza que o partido me deu de que eu seria candidato ao Senado, né? Não foi fácil, foi muito difícil, mas nós conseguimos. E quase, como você bem disse na sua apresentação, nós quase vencemos. Tive 8 milhões de votos, né? Fui o terceiro senador mais votado. Por pouco a gente não conseguiu. Então esse é um partido que quando fala que não tem duas conversas. Então quer dizer, não vai mudar de ideia, o senhor vai até o fim. Eu vou até o fim, essa é a proposta do PCdoB, isso já está conversado com todos, inclusive com os nossos aliados. O senhor aceitaria ser o vice de Haddad ou não? Isso está em negociação entre PCdoB e PT? Não, não tem essa negociação, né? Não sei se... Na verdade, quando o partido decidiu que nós teremos a nossa candidatura, a gente para de pensar em ser vice de qualquer pessoa. Não passou pela minha cabeça ser vice. Eu tenho feito a minha campanha, tenho trabalhado e o nosso plano de ação está sendo montado para ter uma candidatura própria, né? Todas as conversas, todas as nossas relações têm acontecido com muita tranquilidade com os partidos, mas a intenção é da gente manter a nossa candidatura. Bom, nós estamos recebendo aqui perguntas dos nossos ouvintes, a gente está anunciando essas entrevistas há um tempo, estamos recebendo várias perguntas. Eu recebo aqui a pergunta de Alecir Macedo, que adotou o senhor, inclusive, no projeto Adote um Vereador. Bom, em primeiro lugar, ele faz aqui um balanço um pouco da sua atuação na Câmara Municipal. Ele reclama um pouco da ideia, inclusive, de que o senhor não ter gostado muito da ideia de ser adotado, né? E ele diz aqui que o balanço que ele faz desses anos seus na Câmara Municipal não é muito produtivo. Ele coloca aqui, ele listou uma série de projetos de lei da sua autoria e entre eles aqui a gente vê evento de samba na Laje, Feira Cultural da Preta, Festa de São Benedito, Festa da Mãe Negra, o Dia da Sanfona, a Festa da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, o Dia Municipal Policial Rodoviário, e aí vai, alguns projetos, a maioria nesse sentido. E o Alecir Macedo faz a seguinte pergunta: o senhor acredita que o seu trabalho na Câmara Municipal o credencia para comandar
essa cidade tão cheia de problemas, a maior cidade do país, São Paulo? Ou seria talvez a sua popularidade artística? Aí diz ele aqui, já que o senhor comprou um horário num canal de TV por 3 meses, a um custo alto de R$850 mil por mês, com a intenção, segundo algumas notícias da imprensa, de impulsionar a sua candidatura. O Olecílio, ele é meio polêmico, né? Esses são alguns dos projetos apresentados. Ele não colocou, por exemplo, aí a isenção de tarifa de ônibus para os pronistas. Ele não colocou a intenção do Conselho de Juventude, o Centro de Referência de Juventude, o projeto que eu propus. Enfim, uma série de projetos que são bem mais estruturais do que esse que ele colocou e que eu acho que todos esses têm muita relevância, porque eu ganhei a eleição com um compromisso também no setor da cultura. Eu não podia abandonar o pessoal da área da cultura que não é visto com seriedade, né? E todos esses projetos foram voltados para incentivar no setor da cultura aqui no município de São Paulo. Quando ele fala também que comprou horário por 3 meses, pagando 800 mil e tal, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essas informações. Eu não sou contra o adote um vereador, desde que a pessoa seja de fato imparcial. Você não pode caluniar, você não pode inventar as coisas. Não tem nada a ver com esse valor. O meu contrato com a Rede TV é um contrato de parceria com a Rede TV. Quem paga toda essa conta, ainda bem, é um patrocinador que acredita no meu potencial de divulgar as marcas e tal. Alugou um espaço na TV. Tem um espaço alugado na TV. Por qual valor? Quando tinha também no Senado, né? Qual é o valor? A Rede TV, ela vende espaço, são espaços variados. O meu não é um valor fechado, porque ela tem cotas de patrocínio para vender. Então, não é que eu pago um valor para ela pode vender espaços dentro do meu espaço. Não existe um valor fixo. Eu tenho que dar tanto por mês para a Rede TV, não. Nós dividimos as cotas de patrocínio, por isso que eu digo que é uma parceria, né? Mas, por exemplo, a primeira pergunta dele, inclusive, o seu trabalho na Câmara, o senhor acha que foi tão produtivo a ponto de o senhor ter condições de assumir uma cidade como São Paulo? Eu não tenho dúvidas disso. Não só eu, mas todos os meus colegas da Câmara Municipal acham isso. E dos mais variados partidos, né? Os vereadores sempre elogiaram muito a atuação. Muitos até falavam, quando você ganhou a gente achou que você ia ser um cara que ia estar aqui cantando, ia ficar brincando. Mas eu presidi a Comissão de Criança e do Adolescente, fiz parte da Comissão de Educação, fiz parte da Comissão de Finanças. Então, foi com muita seriedade que eu levei esse mandato e pude participar de várias ações na cidade de São Paulo, de comandar vários seminários, né? E eu acho que a sociedade participou disso. Eu acho que quem votou em mim viu que eu trabalhei. Então eu fico muito feliz e me sinto muito confiante para estar encarando esse desafio aí em nome do PCdoB aqui na cidade de São Paulo. Nós temos também a participação dos nossos colunistas aqui no CBN São Paulo e agora está conosco José Luiz Portela. Portela, bom dia. Bom dia Fabíola, bom dia Netinho. Bom dia, Portela. Qual é a sua ação, qual é o projeto que você vai propor já com essa experiência que teve na Câmara? Mas eu quero falar, Netinho, da parte de ação concreta, né? Não da descrição do problema. Qual é o projeto para a região de proteção dos mananciais, em especial a região da Guarapiranga, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes ali, morando numa área de proteção de mananciais? Olha, rigidamente, Portela, essa região, você sabe que ela foi praticamente invadida, né, por habitações que não poderiam estar ali já há muitos anos. A primeira coisa que a gente tem que ter coragem de fazer é de remover as pessoas que invadiram essas áreas que não poderiam ter construído. Não tenha dúvida que essa ação, ela requer não só a boa vontade, tem que ter atitude, e isso a gente vai fazer, né? Fora isso, precisamos ter uma ampla campanha de conscientização, porque o Guarapiranga é o que fornece a maior qualidade de água para a gente, para o nosso município. Portanto, se a gente não tiver campanhas que conscientizem as pessoas, que não joguem o lixo, o Guarapiranga hoje é frequentado, tem um parque bonito ali perto, mas a gente ainda tem muito problema de higienização naquela região. Portanto, eu, sendo prefeito aqui da cidade de São Paulo, a primeira coisa que eu vou fazer é remover as pessoas que estão naquela área de maneira ilegal e irregular. E remover para onde? Aí elas é que tem que ver. Ali existem mansões. Elas que vão ver? Elas que vão ver, elas invadiram. São mansões que tem ali, Fabíola. Não são pessoas pobres, pessoas que a gente tem que tirar de lá e realocar em outro lugar. Ali tem mansões, casas de pessoas muito ricas que invadiram aquilo ali deliberadamente.
né? Tem a sua casa, faz aquilo ali uma casa de campo e tem apartamento chique aqui na cidade. Entende? Não é a gente, não é o setor público que tem que ver para onde elas vão. Elas invadiram irregularmente. Não são pessoas pobres que estão ali do lado que invadiram aquele setor. Tem mansões ali. Netinho de Paula, tem algumas investigações envolvendo o seu nome em algumas esferas. Eu começo falando sobre a emissora de TV, sua TV da Gente, que está sendo investigada junto com a Prefeitura de Pacajus, lá no Ceará. Os dois são investigados por desvio de recursos, que podem chegar da ordem de 40 milhões de reais. Denúncias que incluem notas fiscais frias, valores superfaturados de propagandas institucionais. Qual é a explicação que o senhor tem para esse caso? O senhor já deu explicações também ao Ministério Público? Já dei explicações, não existe nenhum processo com relação a isso. Quem está sendo investigado, é importante que se diga, Fabiola, porque nesse período eleitoral as pessoas tentam vincular as coisas, né? A fundação não tem nada a ver com a prefeitura. Quem está sendo investigado é um prefeito que foi, inclusive, afastado da prefeitura em função disso. A nossa fundação é a única fundação da cidade e que presta serviços para a prefeitura, né? A fundação nunca teve recurso direto ligado à prefeitura, nunca recebeu nenhum real. Mas ela teria vendido propagandas a preços superfaturados e, além disso, teria dado notas frias. Pelo menos o Ministério Público fez essa acusação. Pois é, se fez, que não foi isso que eu li, fez de maneira equivocada, porque a fundação nunca recebeu nenhum real da prefeitura, né? O que existe são as produtoras que trabalham para a prefeitura. A fundação, ela veicula o que passa, o conteúdo que vem da prefeitura. Mas o senhor já foi procurado pelo Ministério Público? Fui procurado, fomos até lá, demos toda a satisfação para o promotor, que entendeu que uma coisa é a prefeitura, outra coisa é a fundação. É que nesse ambiente, Fabiola, é importante se dizer, você me permita, já que você tocou nesse assunto, que quando eu vim para a política, por exemplo, eu achei que um sangue novo, uma pessoa que vinha do segmento artístico, pudesse contribuir até para motivar a juventude a vir participar do processo político. Mas você se depara com algumas práticas que são muito velhas, são corriqueiras, e quando você se põe como candidato, surgem coisas que você nunca tem o espaço para dizer, olha, isso não é verdade. Espera, deixa o pessoal investigar antes de falar para as pessoas, deixa o pessoal investigar. Mas o senhor é procurado pela imprensa para sempre explicar. Por exemplo, nesse caso, inclusive, foi procurado, não quis se pronunciar. Não é verdade. Primeiro sai a matéria. Primeiro sai uma matéria de uma investigação. Eu não vou comentar sobre mentiras. Eu acho o seguinte, eu falei promotor, o senhor investigue, veja se tem fundamento, para depois o senhor também falar para as pessoas o que tem que ser, né? Agora, sobre a ONG Instituto Casa da Gente, isso tem fundamento ou não? Diz que a ONG Casa da Gente foi acusada de uso indevido de recursos vindos de convênios com o governo federal, isso desde 2003, e a dívida aos cofres públicos é de R$790 mil. A sua entidade já pagou? Isso não? Não é minha entidade. Eu há 15 anos, né, trabalhei junto com o Negritude e montamos, junto com todos, muitos artistas ajudaram a gente a montar um Instituto Casa da Gente, na Coab de Carapicuíba. É um instituto que eu ajudo todo ano, a gente faz shows e todo ano eu coloco um recurso para eles ajudarem, eu participo. O Instituto fez vários convênios. E assim como várias entidades, na prestação de conta, quando ele foi prestar conta, os ministérios não aceitaram a prestação de conta, acharam que estava de maneira incorreta. Então o Instituto falou o seguinte, bom, se está incorreto, me fala o que eu tenho que fazer. Então eles foram condenados a devolver os recursos. Então, de um convênio de 2 milhões, você vai ter que devolver 300 mil, nesse aqui, 300 mil naquele ali, porque você não prestou conta como deveria. E o convênio, e o Instituto assumiu o problema e já está devolvendo. Está devolvendo, parcelou isso. Parcelou isso junto ao Ministério. E não tem nada a ver comigo, é o instituto que eu ajudo, que eu acredito, porque faz um trabalho muito bonito com as crianças de Carapicuíba. Bom, nós temos a participação agora do nosso comentarista Juca Kfouri. Olá, Juca, bom dia. É o Maurício antes, desculpe, eu pensei que era Juca Kfouri agora. Maurício Broelise que deixou gravada essa pergunta, o Maurício que é do Cidades Sustentáveis. Vamos ouvir. Bom dia, Fabiola e ouvintes da CBN, bom dia, candidato Netinho de Paula. Como vereador, o senhor tem suficiente conhecimento de que a cidade de São Paulo apresenta a marcante característica de ser bem servida de oportunidades de emprego, serviços de saúde, educação, cultura, lazer e esportes, apenas em suas regiões mais centrais.
Considerando que a cidade tem mais de 11 milhões de habitantes e grandes distâncias entre os bairros de maior densidade populacional e as regiões centrais, somado ainda às enormes deficiências em mobilidade, trânsito e transporte público, caso eleito prefeito, quais serão os seus projetos para oferecer melhor qualidade de vida à maioria da população, de modo a diminuir significativamente a desigualdade entre a região central e as periferias da cidade? Essa é uma pergunta bem estrutural para a cidade de São Paulo. Eu diria o seguinte: infelizmente a nossa cidade, ela cresceu de maneira desordenada, desorganizada. Essa infraestrutura que você bem diz, ela existe somente aqui na região central. E é por isso que as pessoas se deslocam, né, das suas regiões para vir para o centro. As pessoas, por exemplo, da zona leste ou do extremo sul da cidade, perdem 3, 4, 5 horas por dia para se deslocar do seu bairro até o centro da cidade para trabalhar. Estima-se que cerca de 3,5 milhões de pessoas saem da zona leste todos os dias para vir trabalhar aqui na capital e retornam para a zona leste. O que precisa ser feito? Nós precisamos dar incentivo para que as empresas saiam daqui do centro da cidade e vão para essas áreas de grande densidade populacional. Que nessas regiões as pessoas tenham a condição de trabalhar e estudar sem ter que se deslocar para vir para o centro da cidade. É evidente, conversando inclusive com o pessoal do setor de transporte público, que já está saturado, né? O nosso trânsito se deve a não ter mais o que fazer no sentido de ampliar corredor, de colocar mais ônibus. Nós precisamos de um novo patamar de transporte público para que a gente pare também com esse trânsito que está acontecendo. Portanto, os meus projetos e a minha intenção na Prefeitura de São Paulo vai ser levar para essas áreas esquecidas da cidade de São Paulo a infraestrutura que tem no centro. São 25 anos de uma gestão praticamente homogênea. Sai um, entra outro, né? E essas áreas não tiveram a motivação e o incentivo para que as empresas pudessem se instalar e dar qualidade de vida para os seus moradores. Portanto, isso vai ser, de início da minha gestão, vai ser o que eu vou fazer. O senhor nasceu na periferia, né? Periferia de Santo Amaro. De Santo Amaro. Há quanto tempo o senhor saiu da periferia? Hoje o senhor mora em Alphaville, nem mora na cidade de São Paulo, mora em São Paulo? Moro. Na verdade é o seguinte, eu vou para Alphaville toda sexta-feira, porque meus filhos moram lá e estudam lá. Eu fico aqui no Limão, no bairro do Limão. Dia de semana, até porque é mais perto para mim e na Câmara também. Eu tenho um apartamento que eu fico aqui. Eu saí, Fabíola, eu vivi mais de 20 anos morando na zona sul de São Paulo, na região do Parque P, no Campo Limpo. Eu sempre usei o ônibus, sempre usei o hospital público, né? Sempre estudei em escola pública, sempre trabalhei aqui no centro, sempre peguei o ônibus lotado. Eu sou um dos que usou tudo que foi feito em termos públicos na cidade de São Paulo. E ainda faz anos. isso ou não? Ainda usa transporte público? Hoje bem menos. Eu fico muito aqui na Câmara, venho todo dia para a Câmara Municipal. Demoro 25 minutos do Limão até aqui para chegar onde eu venho. Quando estou na Zona Oeste, quando estou na região de Alphaville, já demora um pouquinho mais, demora 40, 45 minutos, mas uso bem menos. Mas meus parentes continuam usando. Uhum. Agora sim, temos a participação de Juca Kfouri. Olá, Juca, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, ouvintes, bom dia, candidato Netinho. Primeiro, uma pergunta bem rápida. O senhor é do PCdoB. O senhor é comunista? O Juca é verdade. Eu me tornei comunista, Juca. Eu acho que todo pobre, na verdade, nasce comunista sem saber que é, né? Tá. Quando eu me deparei, quando eu quis me filiar ao partido e passei a entender um pouco das ideologias, né? De estudar um pouco sobre Marx, sobre Lenin e tudo mais, eu vi que eu tinha muita identidade com o partido. Com algumas coisas eu discordo, proponho, né? Mas o partido me ouve muito e eu tenho aprendido muito com os comunistas do Brasil. Ok, candidato. Então é o seguinte, porque o senhor sabe que nos tempos da ditadura dizia-se de quem era do PCdoB, do PCB, que comunista comia criancinha. Nunca ficou provado, é verdade? Né? E felizmente este tempo acabou da ditadura. Agora, candidato, numa cidade em que a maior parte do eleitorado é feminino, comunista pode bater em mulher, candidato? Ô, Juca, essa vem a ser até uma maldade muito grande.
Mas eu vou responder a sua pergunta. Quando cometi esse ato, que foi um ato covarde da minha parte, Juca, eu prontamente fui a público na televisão e levei inclusive a Maria da Penha ao meu programa para pedir perdão pela briga que eu tive com a minha mulher. Então, pedi perdão a Maria da Penha, pedi perdão a todas as mulheres brasileiras e disse que aquilo foi uma covardia. E assim que assumi a Prefeitura de São Paulo, propus um projeto de lei para ter um centro de referência de apoio à mulher, por causa das agressões que acontecem. É por isso que eu tenho orgulho do PCdoB, porque o movimento feminista do PCdoB é que me chamou a atenção para mostrar o quanto a gente é machista nas ações quando acontecem algumas coisas particulares na vida de um casal, né? E foi o PCdoB que me ensinou que aquilo era uma covardia, que aquilo era um ato machista e que eu tinha que rever aqueles meus conceitos. Por isso que eu tenho orgulho, Juca, do PCdoB e tenho orgulho de ter sido aceito pela população. Os meus pedidos de desculpa foi aceito, Juca, porque eu tive 2.100.000 votos aqui no município e quase 8 milhões de votos no estado. A maioria desses votos femininos. Portanto, se você se sentiu incomodado com isso, eu aproveito para pedir desculpa a você também, Juca, mas a toda a população. Eu errei há 7 anos atrás, viu, Juca? É importante que se diga. E sempre que tocar nesse assunto, não fugirei. Vou sempre pedir perdão, porque aprendi com o movimento de mulheres do PCdoB que a melhor forma de apoiar e de fazer com que isso não se repita na vida das outras pessoas é assumindo o erro. Qual é a maior bandeira da sua campanha? Qual é o grande projeto que o senhor tem para a cidade de São Paulo? Olha, não tenha dúvida, Fabíola, que é fazer com que essa juventude que nós temos na cidade de São Paulo tenha orgulho de morar na cidade de São Paulo. Nós temos uma pesquisa, Fabíola, que 56% da população, isso o movimento Nossa São Paulo, junto com o Instituto IRBEM, também revelaram para a gente essa pesquisa, e 56% das pessoas não estão dispostas, se tivessem oportunidade, sairiam da cidade de São Paulo. Por quê? Por causa da disparidade, por causa da desigualdade. As pessoas que moram nos extremos da cidade, elas não têm a mesma oportunidade. Eu quero ser o prefeito da oportunidade. Eu quero fazer com que essas pessoas não deixem a cidade de São Paulo, porque foram elas que ajudaram a construir essa cidade. Eu quero ser um prefeito que vai fazer com que a juventude tenha orgulho de morar aqui nessa cidade. Eu quero que as escolas voltem a ter as fanfarras. Eu quero que as escolas tenham equipamentos de qualidade, tenham quadra coberta, tenham piscina, né? Eu quero que as escolas possam fornecer orgulho para o aluno daquela comunidade que frequenta as escolas. Eu quero que as famílias tenham orgulho daquele equipamento, que é um dos únicos públicos e que as pessoas falam assim, ah, eu estudei em aquela escola. É uma das poucas referências que as pessoas têm da cidade. Portanto, eu quero ser o prefeito das oportunidades. Quem está lhe ajudando na elaboração do seu plano de governo? O senhor já tem um plano de governo? Já tem um vice, por exemplo, um candidato a vice? Não, ainda não, Fabíola, porque nós estamos conversando amplamente com os partidos, vendo que há uma possibilidade de haver uma composição. Tenho conversado muito com o Chalita, conversado muito com o Sumano, estamos tentando aproximar uma conversa também com a Soninha, no sentido de termos uma frente. O que nós acreditamos aqui na cidade de São Paulo é que é necessário uma terceira via. Essa bipolarização, já que ocorre aqui na cidade de São Paulo há 25 anos, eu acho que ela já deu os frutos que tinham que dar. É necessário que surjam novas forças políticas e que elas possam se compor. Já que a nossa esperança de terceira via, que era o PSD, não se manifestou, né? Quando se manifestou junto ao PT e agora acabou se manifestando junto ao Serra, eu acho que esses partidos, com essas expressões políticas e lideranças que eles têm que se organizar e formar uma terceira via. Quem sabe, né? A gente não consegue uma composição com uma dessas chapas, com um desses candidatos. Bom, para que os eleitores te conheçam melhor, vamos fazer aqui um joguinho rápido, o senhor falando se é a favor ou contra algumas coisas importantes da cidade. A lei Cidade Limpa, o senhor é a favor ou contra? Eu sou muito a favor, acho que ela pode ser melhor trabalhada, porque ela foi muito rígida. Só sim ou não, por favor, para a gente ir mais rápido. Tá bem. Então, pedágio urbano, sim ou não? Eu sou a favor. A favor do pedágio urbano. Terceirização da saúde, as OSs? Sou a favor. A favor. Descentralização das subprefeituras, que é o que vem ocorrendo? Não sou a favor. Aborto? Não sou a favor. Legalização da maconha? Não sou a favor. O bico oficial da polícia para atuar
na Prefeitura de São Sou a Paulo? favor. É a favor. Parada gay na Avenida Paulista? Sou a favor. As privatizações das estradas? Sou a favor. Fim da sacolinha plástica? Sou a favor. A inspeção veicular nos moldes atuais? Não sou a favor. E o aluguel social como forma de você melhorar a moradia das pessoas e arrumar moradia para as pessoas? Desde que o valor seja aumentado, eu sou a favor. O que é o melhor e o que é o pior de São Paulo? O melhor de São Paulo é a chance que ela dá da pessoa se desenvolver, né? O pior de São Paulo são as diferenças entre o centro e os seus extremos. Tá certo. Netinho de Paula, eu agradeço demais a sua participação aqui ao vivo no nosso estúdio da CBN e até uma próxima. Agradeço, obrigado a você. Essa foi a entrevista com Netinho de Paula, do PCdoB, pré-candidato do PCdoB, e ele garante que vai até o fim. A gente vai continuar acompanhando os bastidores políticos. Na próxima terça-feira a gente volta com outra entrevista com algum pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Agora vamos ao Repórter CBN e na sequência tem mais CBN São Paulo.